Olá! No dia 16, na terça-feira, nós vamos fazer uma atividade diferente e para isso eu mandei um roteiro de estudo. Lá no capítulo 1, nós estudamos, sobre toda a composição. Começamos pela menor unidade que nós temos do nosso corpo, que são as células. Depois vimos os tecidos, desses tecidos formam os órgãos e agora nós estamos vendo os sistemas. Então, eu gostaria que vocês recordassem no capítulo 1 as organelas e as suas funções. Então, você tem lá no livro, você tem no caderno, você fez um desenho sobre as organelas e quais são as suas funções. Então, você precisa retomar esse assunto, porque ele é muito importante. No capítulo 2, nós falamos a respeito do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele recebe os estímulos internos do próprio corpo e os externos do ambiente. Esses estímulos são convertidos em sinais elétricos chamados impulsos nervosos. Eles são recebidos e conduzidos, transmitidos por células especializadas chamadas de neurônios. Então, lá no neurônio, eu tenho rapidamente esse estímulo sendo enviado. Então, ele passa por todas as partes lá do neurônio, chega lá no corpo celular, dentro do corpo celular, no axônio, e passa para outro neurônio, ou então para os nervos. Então, eu tenho aí as sinapses acontecendo de uma forma bem rápida, a gente não consegue nem imaginar, né? Então, se lembre, são assim, zezésimos de segundos. Eu tenho aqui um neurônio. Ele tem como característica, as principais estruturas. Então, a informação ele chega pelo dendrito, é recebida lá no corpo celular, ela é transformada em impulso e passa pelo axônio. Esse axônio, lá na parte terminal, ou ele vai passar a informação para um outro dendrito, ou ele vai passar para um nervo. A bainha de mielina é uma estrutura rica em gordura e ela faz que essa informação seja transmitida de forma mais rápida. Lá no capítulo 2, então, nós vimos a diferença, a divisão lá do sistema nervoso. Então, eu tenho o sistema nervoso central. No sistema nervoso central, ele é dividido em encéfalo e medula espinal ou espinhal. Dentro do encéfalo, eu tenho 3 estruturas, que é o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Então, sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal. Depois eu tenho o sistema nervoso periférico. Lá no sistema nervoso periférico, o próprio nome diz, periferia, quer dizer, eu tenho esse central e daqui vai ser transmitida para o restante do meu corpo. Para que essa transmissão do impulso nervoso passe para o restante do meu corpo, eu tenho os nervos e pequenas dilatações chamadas de gânglios nervosos. Então, pensando como funciona o sistema nervoso. Receba a informação lá no cérebro, na medula, e rapidamente ela passa para as extremidades através dos nervos. Ok? Então, olha a imagem aí. A informação está lá no cérebro, na espinha, na medula espinhal, e passa para o restante do meu corpo. Eu tenho uma divisão do sistema nervoso ainda. Ele vai se dividir em sistema nervoso somático e autônomo. Então, vamos ver o que cada um faz. Lá no somático, vai depender da nossa vontade. Então, quando eu quero que aconteça, por exemplo, a movimentação do braço, de um músculo, essa ação depende da minha vontade. Então, quem atua é o sistema nervoso somático. Já o sistema nervoso autônomo, o próprio nome diz, autonomia. Ele vai funcionar independentemente da nossa vontade. Então, no caso, eu vou ter como exemplo a respiração e a digestão. Então, imagine se você tivesse que mandar, vamos, respirando. Bate o coração, respira. Não ia dar tempo. Então, toda essa parte das nossas vísceras são autônomas, porque não dá tempo de você pensar, preciso respirar, preciso fazer a digestão, não tem como, ok? Já o sistema autônomo, ele vai se dividir em simpático e parasimpático, então tem uma subdivisão aí no autônomo. O simpático é um sistema de excitação, que nos deixa alerta. Então, ele controla o organismo para suportar situações de perigo, medo, esforço e estresse. Então, um exemplo que eu dei já para vocês. O que acontece? A gente começa a ficar ofegante, a gente começa a ficar frio,
Porque como eu tenho uma situação onde eu tenho que suportar uma situação de perigo, de medo, todo o sangue vai para o meu, vai ficar mais circulante, né, no sistema, lá no coração. Eu sinto que eu estou ficando gelada, porque o coração faz com que eu tenha essa reação. A parte dos meus músculos, elas ficam mais intensas, que se eu precisar correr, eu consigo. Já o nervoso parasimpático é o contrário. Aconteceu uma situação de perigo, ai, acabou. Tá? Então vem essa sensação de relaxamento. Junto com essa sensação de relaxamento, o meu organismo vai voltando às funções normais. Então, simpático, excitação, para ficar esperto, e o parasimpático, relaxamento, volta tudo ao normal. Capítulo 3, nós falamos sobre os órgãos sensoriais. Então, o sistema nervoso, ele vai comandar uma série de órgãos que é para justamente eu perceber o ambiente ao meu redor. Então, são esses estímulos externos que eu preciso reconhecer. Esses estímulos externos são reconhecidos através desses órgãos. Então, olhando essa imagem, né, fica claro que eu estou usando o órgão do sentido aqui. O olfato. Eu tenho os quimioreceptores, eu vou fazer a identificação, esses quimioreceptores vão enviar lá para o meu sistema nervoso e eu vou reconhecer, tá? Outro sistema, outro órgão é o paladar. Então, no paladar, ele vai atuar juntamente com o olfatório, você vai reconhecer alguns alimentos, você já tem uma memória olfativa, e quando a gente estudou o paladar, a gente estudou principalmente essa divisão, né, da língua, onde eu sinto, onde o sabor é mais característico. Não é exatamente que eu vou ter só naquela região sentindo amargo. Quando eu estou fazendo a mastigação, eu vou tendo todo, né, o alimento lá dentro da boca, ele vai recebendo as enzimas lá da salivação, vai recebendo, tem outros pontos que eu vou percebendo o alimento, só que aqui eu coloco ênfase nessa divisão da língua, ok? O olfato e o paladar estão estritamente ligados. O exemplo que eu dou para vocês é do resfriado. Quando a gente está resfriado, a gente não sente o cheiro dos alimentos, por isso que ele também não tem sabor. Outro órgão que nós estudamos foi o tato. A pele é o maior órgão que nós temos no corpo humano. Nós temos a pele dividida em epiderme, derme, depois a hipoderme. Nós vamos voltar a estudar pele, depois lá no sistema esquelético nós voltamos também a estudar sobre o tato. E vimos também algumas regiões onde nós sentimos dor, onde nós sentimos a sensação de pressão, de frio, de calor. Então se atentem a esses corpúsculos também na hora de estudar. Audição. Então, aqui eu tenho o som entrando, né, pelo meu pavilhão auditivo, passou pelo tímpano, vibra os três ossículos e chega lá na cóclea. Quando chega lá na cóclea, ele vai mandar um impulso lá para o meu sistema nervoso para reconhecer o som. Isso é feito de forma bem rápida, tá? Então, entrou pelo tímpano, bateu nos ossículos, entrou na cóclea, fez a identificação, porque chegou lá no sistema nervoso, nos nervos, e foi mandado para o cérebro. Nós estudamos também as propriedades do som. Então, elas são bem diferentes, eu gostaria que vocês lessem novamente. Eu tenho a intensidade, eu tenho o timbre, eu tenho a altura. Quais são as características da propriedade do som? Essas três. Então, dê uma lidinha lá para você perceber essa diferença. A visão. Nós estudamos todos esses órgãos, todas essas estruturas que fazem parte do olho. O que eu quero que vocês estudem? Como é feita a formação da imagem? Quais são as estruturas que a imagem tem que atravessar para ser formada? Tá? Então, eu tenho lá, ela tem que passar pelo cristalino, ela tem que passar pela pupila, pelo humor vítreo, ela chega lá na retina. Como ela é identificada lá na retina? Lembrando que a gente, né, ela é identificada ao contrário, de cabeça para baixo, justamente por causa desse ângulo que eu tenho, né, do desvio que eu tenho aqui do cristalino, só que quando ela é mandada através do nervo óptico, eu tenho a imagem sendo formada de forma correta, tá? Alguns probleminhas que eu tenho em relação à visão. Miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, são apenas exemplos, tá? Você não vai precisar falar a diferença para mim. Todas são corrigidas
através do uso de lentes, né? Que a gente chama os óculos. Além dos problemas, eu tenho algumas doenças, então eu posso falar da catarata e da conjuntivite. Essas doenças, falei para vocês também a respeito de outras, né, lá no slide, mas eu vou ficar só com essas duas aqui, que é o que vocês têm no livro. Falei também a respeito do daltonismo. O daltonismo, ele é uma doença, mas é mais neurológica, tá? Então, a catarata, a conjuntivite. Então, a catarata, você vai ter que fazer uma cirurgia. A conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva, você faz um tratamento e logo está curado. Essas são algumas, né, algumas dicas para você aí, um roteiro de estudo. Não precisa estudar tudo que está lá no livro. Vocês vão perceber que muitos conteúdos a gente vai estar voltando depois em outros sistemas, a gente vai fazer associações entre eles. Então, para a aula ao vivo dessa terça-feira, vai ter essa atividade avaliativa. O link vai ser liberado às 7h50 para você fazer. Vou estar na sala de aula nesse horário, embora a nossa aula seja às 8 horas. A partir de 7h50 já estou lá, tá? Para esclarecer possíveis dúvidas. Espero que vocês tenham mandado as listas. São 2 listas que eu preciso que vocês me mandem. Já peguei uma antes da gente sair das aulas, né? De sair da pandemia, e eu quero que vocês mandem para mim. Uma que foi mandada dia 30/3, eu reenviei ela no dia 18, junto com a lista do capítulo 4. Capítulo 5 sobre nutrientes, eu vou pegar numa próxima vez, tá bom? A gente marca depois. Combinado? Então, espero vocês lá na aula. Beijo, até mais.